É Mateus capítulo 27, versículo 17. Mateus 27, versículo 17 diz assim: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado a Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Sabe, eu meditando nesse texto ontem, logo que eu saí daqui da ceia de obreiros, e fiquei até a madrugada me preparando para o culto agora, de hoje. Eu tenho mais 2 cultos para pregar ainda hoje. E o Senhor me levou a observar a vida desse homem, Pilatos, que perdeu uma chance grande na sua vida, uma chance única, um momento único que ele estava enfrentando, que era a sua decisão. Existem pessoas que ele tem medo de decisões na sua vida por influências de outras pessoas, por medo do que vai pensar dele, medo do que os outros vão falar. E aqui você veja que Pilatos, ele sabia quem era Jesus, ele tinha certeza que Jesus era o Senhor, mas ele não tinha tomado uma decisão de que Jesus seria o seu Senhor. E Pilatos, quando ele estava diante de todo aquele povo cheio de ira, e quem causava aquela ira no coração de todos, inclusive povo que havia sido restaurado, receberam milagres, bênçãos do Senhor, estavam sendo contaminados pelos sacerdotes, que por inveja queriam que matasse o Senhor. Olha o que inveja leva a pessoa a fazer. Olha como a inveja, ela é maligna, ela é diabólica. Quando a pessoa ela tem inveja de alguém ao ponto que ela pode chegar desejar-lhe a morte. Quando você ouve falar que inveja mata, realmente ela faz isso. E por causa da inveja, e Pilatos sabia que a inveja dos sacerdotes, que Jesus, ele arrebanhava a multidão, e também Jesus fazia milagres, que ao qual no coração daqueles religiosos era inaceitável. Jesus não tinha motivo para ser crucificado. Eles não tinham motivo para crucificar o Senhor, e nem Pilatos conseguia encontrar algo que pudesse condená-lo a esse ato, a essa execução. E foi onde que Pilatos, sofrendo uma pressão daqueles que estavam à sua volta, ele faz uma pergunta: A quem queres que você solte? Porque quando existia a festa da Páscoa, eles soltavam um preso. Barrabás era um ladrão, era um dos piores da época. E este homem, Barrabás, foi o que o povo escolheu. É uma forma que Deus nos ensina
que quando nós estamos sob uma pressão espiritual, nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Quantos que têm medo de decidir algo? E aqui Barrabás, o Pilatos, ele não decidia a favor de Jesus por medo. Medo do quê? Medo de perder o respeito pelos sacerdotes. O que vão pensar de mim? Agora eu estou dizendo que eu sou de Jesus, agora eu vou dizer que eu sou do Senhor, eu sou crente, não vão me respeitar mais, eu vou ser excluído do hall de amizades, eu vou deixar de ser uma pessoa que onde eu passava todos me respeitavam, e agora eu soltando Jesus, porque ele poderia fazer isso, mas por medo da sua decisão, e tendo a chance de dizer, eu vou soltar Jesus, porque esse não tem nada, mas ele não fez isso. Olha como que o homem, ele é fraquinho nas suas escolhas. Olha como que o ser humano é ruim para escolher. Olha que absurdo, os sacerdotes, conhecedores da Torá, escribas, homens que eram doutores da lei, incitam o povo, contaminam o povo a escolher um ladrão, e preferiu que matasse aquele que estava curando, libertando, trazendo salvação, aquele que nada foi encontrado, nem pecado. Esse é o que eles queriam que matasse. Mas por quê? Pela inveja, o diabo trabalhando. Veja, uma pessoa só, ela contamina um monte. Uma pessoa contaminada, ela pode contaminar um monte de uma vez só. 12 espias que foram viver a terra prometida, 11 contaminados, contaminou quase o arraial inteiro de Israel. Veja, e aqui você veja que Pilatos teve a sua chance de ele decidir. Ei, irmão, eu não sei como é que tem sido a sua vida. Hoje é um culto de ceia. De repente você não decidiu que Jesus é o seu Senhor. Você não assumiu ainda a tua postura por medo. Medo das pessoas, medo que os outros vão falar de você. Daqui a pouco chega a mulher dele e fala: olha, não te envolvas com este justo, eu sonhei com ele hoje, me fez muito mal. Não tem envolvimento. Seja alguém parcial, seja alguém não muito envolvido com as coisas de Deus. Não seja muito envolvido com Jesus. Para que tanto, não é? Não te envolvas com isto. Tem gente que tem um absurdo de falar, de criticar alguém que vai no culto segunda, quarta, domingo. Existe aqueles que falam: para que tanto ir na igreja? Quanto mais eu vou na igreja, mais perto eu estou de Jesus. Quanto mais eu vou para a igreja, mais envolvido eu estou com Jesus. Mas sempre tem aqueles que aparecem e falam: não te envolvas. Para quê? Para que você ter uma vida de conserto? O Senhor, Ele sabe. E que você veja que o sacerdote, cheio de ira, diz: solte-nos Barrabás. E Pilatos faz a pergunta: vocês têm certeza que vocês querem? E lá ele fala: nós queremos que solte Barrabás e crucifique Cristo. E no versículo 24 diz assim: vendo Pilatos
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo e dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Querido, por essa decisão de Israel, dos judeus, até hoje Israel sofre. Até hoje sangue tem rolado lá, porque lá atrás decidiram. Escute, a sua decisão não vale para agora, vale para amanhã. A minha decisão é como uma semeadura, eu vou colher. Se Israel está sofrendo hoje, até hoje, perseguição, sangue rolando até dos filhos, é porque eles disseram: caia sobre nós o sangue deste. O medo de decidir de Pilatos foi o que? Lavou as mãos. Quer dizer, ele não decidiu nada, ele simplesmente rejeitou. Oh, irmão, que chance que ele teve, não é? Quantas chances nós deixamos passar pelo vão dos nossos dedos. Quantas oportunidades passam e perdemos. Eu não sei o que Pilatos hoje pensa no inferno. Eu não sei se ele está tendo tempo de pensar. Mas só que o diabo faz ele lembrar, porque o diabo é o acusador. Ele teve a chance de dizer: eu vou soltar Jesus, pois por medo da multidão, dos outros, não é? Dos amigos, dos parentes, da pressão, eu não vou decidir. Decida você. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Lavar as mãos significa: eu não vou encarar esse problema, eu vou fugir. Quantas pessoas preferem fugir do que encarar uma situação? É mais cômodo, não é, irmão? É mais fácil você fugir do que você encarar a realidade. Lavar as mãos é como você falar: deixa para lá essa situação, faça vocês. Só que Pilatos pagou o seu preço. Ele teve a chance de decidir. Até quando você vai lavar as suas mãos em relação a Jesus? Até quando você vai ficar adiando para ser realmente alguém de Cristo? Morrer para esta velha vida. Quando nós decidimos a servir Jesus, há transformação na nossa vida. Fala assim: quando eu decido a servir Jesus, há transformação na minha vida. Só que quando eu lavo as mãos, eu estou dizendo: eu vou para a igreja, mas eu não quero compromisso. Eu vou para a igreja, mas não me manda fazer nada. Eu vou para a igreja, mas olha, não me pede para me parar de fazer tal coisa, eu sou assim mesmo. Pilatos também era assim, né? Pilatos não teve coragem de mandar crucificar Jesus, porque ele não encontrou em Jesus o que os fariseus encontravam. Tem tanto jovem assim, né? Às vezes está na igreja e dá a paz do Senhor. Chega lá fora, ele muda. Lá fora ele é outra pessoa. Aqui dentro da igreja ele fala: Jesus, eu te amo. Mas lá fora ele parece pior do que o do mundo. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas quando estão para decidir realmente ser de Cristo, preferem lavar as mãos, se comportar como pior do que o incrédulo. E depois pergunta: por que minha vida não vai? Por que minha vida não caminha? São as suas decisões. Eu aprendi uma coisa com Deus, gente.
Os piores momentos para nós decidirmos a nossa vida é quando nós estamos sofrendo pressão de alguma coisa. Decidir por pressão, você vai decidir errado. Toda decisão tem que ser feita no espírito, e não pode ter medo. Existem decisões que vão surgir no teu caminho, que vai ser um desafio para você, mas decida a servir a Jesus, porque quando você decide a servir o Senhor, Ele muda a tua história, como já mudou de muitos nesse lugar. Posso ouvir amém na igreja? Existem pessoas que quando a gente fala aqui, quando fala alguma coisa sobre vício, alguma coisa parecida, a pessoa se ofende. Hoje as pessoas estão se ofendendo muito dentro de uma igreja. Você fala de cigarro, a pessoa fica nervosa. Você fala de uma cerveja, a pessoa fica irritada. Nós temos que às vezes pregar aquilo que alguns querem ouvir. Não fale daquilo que não pode, só fala daquilo que pode. Mas eu estou falando aqui a verdade. Eu não vou esconder. Eu não vou esconder a verdade para que depois um dia você vá para o inferno sem conhecer a Cristo, levando uma vida superficial com Jesus. Hoje está na igreja, amanhã está adorando demônios lá fora. Hoje está aqui na igreja, mas amanhã está lá bebendo na esquina. Espera aí, você está lavando a mão. Nós não sabemos qual é o nosso último dia, mas nós vivemos como se estivesse no último. E esse dia para Pilatos era o último. Ele teve a sua chance, como todos que estão aqui têm a sua chance. Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 25. Segunda Reis, capítulo 25. Quem encontrou, diga amém. Versículo 27, está escrito assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente. Ele deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei foi-lhe dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, durante os dias da sua vida. Olha aqui para mim. Se você não conhece a passagem, depois você lê, que nós vamos juntos aqui meditar. Veja o que está acontecendo aqui. Quem era este homem aqui? Joaquim. Joaquim foi rei. Só que ele foi levado depois preso, perdeu o seu reinado, vamos dizer, interrompeu o seu sonho. E este homem ficou 37 anos preso na mão do rei da Babilônia. Este homem, ainda jovem, mas ele fazia o que era mal perante o Senhor. Era rei, toda autoridade é dada pelo Senhor. Só que este homem, por fazer mal que era perante o Senhor, perdeu a chance de ser rei cedo. E quando foi levado ao cárcere, e nesse dia que ele foi levado ao cárcere, junto também estava Daniel, e também Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego era a diferença. Este homem não.
Mas com certeza Daniel poderia estar intercedendo por ele, como você intercede por alguém que possa estar hoje numa prisão espiritual. Só que quando chegou um tempo, passaram-se 37 anos da vida de rei Joaquim. Deus tinha promessa na vida desse homem. Com 55 anos de idade, com certeza este homem, ele clamou, o Senhor ouviu e usou alguém para libertá-lo. Eu poderia usar este rei que nós lemos aqui, Evil-Merodach, como Jesus. Quando nós decidimos a servir Jesus, a primeira coisa que Jesus faz conosco é nos tirar do cárcere, tirar de uma prisão espiritual. Preste bem atenção: crente não vive numa prisão espiritual, crente é livre. Posso ouvir um amém? Olha para o irmão e fala assim: irmão, dormir depois do culto, dá glória aí. Se ele estiver dormindo, acorda ele, chacoalha ele, fala assim: desperta ou tu que dormes. Amém? Olha, você veja que aqui, ó, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere. Escute, é impossível, quando eu decido servir Jesus, eu continuar na mesma escravidão. É impossível continuar servindo a Jesus e continuar com a mesma situação lá de trás. Quando nós servimos ao Senhor, a primeira coisa que Ele faz, fala assim: Ele me tira do cárcere. Uma pessoa que está com a sua alma no cárcere, ele não louva. Uma pessoa que está com a sua vida no cárcere, ele não tem vontade de vir na igreja. A pessoa, quando está com a sua vida no cárcere, a igreja não passa a ser tão importante na sua vida. Pouco se fala de Jesus. Mas quando nós decidimos, paramos de ficar lavando a mão e decidimos a servir Jesus, Ele fala: hoje eu te liberto do cárcere. Você não vai ficar mais sob o domínio de Satanás, mas vai ficar sob o domínio do Senhor. Glória a Deus. Depois ele fala assim: tirou ele do cárcere. No versículo 28 fala: falou com ele benignamente. Irmão, o Senhor, quando Ele olha para você e para mim, mesmo que eu esteja com a minha vida toda errada, Ele não chega falando assim: olha, você é isso, hein? Olha, você é aquilo, hein? Não, Ele fala bondosamente: eu vou tirar você dessa, eu vou livrar você dessa, não vou deixar mais você do jeito que você estava. Você foi hoje, até hoje você foi o que foi, mas agora eu mudo a tua história. Quando o Senhor vem até nós, Ele fala com um sussurro suave no nosso ouvido. Ele não vem condenando aquilo que nós somos, Ele vem nos tirar da condenação. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Posso ouvir amém? Aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais maldição. Fala assim: se eu estou em Cristo, eu estou livre. Depois diz aqui: falou-lhe bondosamente e lhe deu um lugar de mais alta honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Veja, Jesus libertou você do cárcere. Quando passamos a ouvir a voz do rei, o rei falou com ele. Fala para o teu irmão assim: hoje Jesus vai falar com você. Depois diz que deu a ele o mais alta honra. Veja bem, irmão, não tem como você continuar na presença de Cristo. Se você decidiu a servi-lo, não tem como você mais continuar como um cauda. Você é cabeça. Não é para você continuar da mesma coisa que você era. Está dizendo que deu a ele honra. Honra é estar em destaque, é ser diferença. Aonde vai? Quantos casais ou quantas famílias que estão vivendo debaixo de desonra, humilhação? De repente você que está aqui representa a tua família, e é você que tem que decidir, porque a tua decisão vai honrar a tua casa, a tua decisão vai trazer honra do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Não, mas eu não preciso. Veja que aqui Evil-Merodach, como referência, como Jesus pegou este homem e disse: você não vai ficar mais nessa posição que você está. Eu mudo a tua história.
Quem te humilhou vai ver você ser exaltado pela minha mão. Dá glória a Deus, irmão. Quem pensou que ia te ver por toda a tua vida dentro de uma prisão, de um cárcere, vai ter que ver você sentando na mesa do rei, dando glória a Deus. Depois diz aqui, no versículo 29, mudou-lhe as vestes do cárcere. Fala assim, mudou as vestes do cárcere. Olha aqui, toda vez que olhavam para rei, que aquele que foi rei um dia e passou a ser um prisioneiro, usava veste de prisioneiro. Quem olhava dizia, esse é um escravo. Quantas pessoas, quando alguém olha para ele, só de olhar para ele já sabe o que ele é. Quando alguém você fala assim, você conhece aquele irmão, o nome tal? Ah, aquele que é assim, não repete o nome dele, mas fala do problema que o identifica. É porque ele carrega a roupa do cárcere. Mas quando nós passamos a servir Jesus, diz a Bíblia que a roupa do cárcere foi tirada. O que é isso, apóstolo? Essa roupa simbolizava quem Joaquim era. Estou removendo todo o passado da tua vida hoje. Estou removendo toda a tua velha vida hoje, porque agora vou colocar roupa nova. Quando estou com Cristo, é um novo tempo de Deus que chega. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Dá glória, por favor. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, trocar a roupa é um novo tempo de Deus para a tua vida. Tem gente que vive do passado, eu quero viver do novo. Tem gente que vive só o que aconteceu há 10 anos atrás. Roupa do cárcere. Você não se decidiu servir a Cristo. E esse homem, ele decidiu servir a Jesus. E aqui diz, a tua roupa foi tirada. Tudo aquilo que simboliza a tua vida no passado, eu profetizo que vai ser removido nesta manhã. Hoje é um culto de ceia. Fala assim, tudo aquilo que simboliza o meu passado vai ser removido hoje. Porque quando alguém olhava para esse homem, ou ele olhava para a sua roupa, eu acho que a mente dele devia estar só com o pensamento, eu vou viver essa vida o resto da vida. Mas o rei foi e falou bondosamente no seu ouvido e disse, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Eu tenho um pensamento de vocês de paz. Eu sei, eu tenho um futuro já preparado para vocês. Enquanto o diabo no outro ouvido fica falando assim, você vai viver essa vida de derrota, lá vem o rei e te diz, não, eu sei o pensamento que eu tenho de vocês. Oh, dá glória, irmão, por favor. Eu sei o que eu penso de você. Fala assim, o Senhor, ele só pensa coisas boas de mim. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Irmão, veja bem, teve gente que esse homem só comia resto, só comia daquilo que davam para ele, coisa ruim. E quando comia, para comparecer na mesa do rei, não pode estar com a mesma roupa, tem que estar com roupa nova. Para sentar na mesa do rei não é para qualquer um, não, é para aquele que decidiu servir a Cristo. Comer na mesa do rei, todos são iguais nessa mesa. Mefibosete, um dos netos de Saul, que era coxo das pernas, quando ele sentou na mesa do rei Davi, ele sentou para comer na mesa. E por que na mesa? Na mesa ninguém chegava o defeito de Mefibosete, que era as suas pernas. Como Ziba falava para o rei Davi, eu conheço alguém que é coxo de ambos os pés, mas quando se senta na mesa do rei, ninguém consegue enxergar seu defeito. Escute uma coisa, enquanto nós estamos levando uma vida de lavar as mãos, de não decidir nada, nós estamos no cárcere. Mas quando nós passamos a ser de Cristo, Ele fala assim, você vai sentar na minha mesa, mas não com essa roupa que você está. Veja que até a roupa o Senhor se preocupa, não é? Às vezes você vê algumas meninas andando por aí parecendo que quase sem roupa. Que absurdo,
que pessoas, que homens que essas moças vão atrair para ela, só vai atrair tranqueira. Porque o homem que gosta de mulher que anda quase sem roupa é homem que não presta, que não tem compromisso com Deus. Porque o homem que é de Deus, ele não namora com uma mulher assim. O homem que é de Deus, ele não vai procurar uma mulher que anda de roupa decotada e short quase lá em cima. Não, ele vai procurar uma mulher que tem roupa nova, que se veste bem. Posso ouvir um amém na igreja? Aqui nessa igreja não entra mulher de bermuda. Aqui nessa igreja não entra mulher de roupa decotada. Porque aqui não é boteco, aqui é a casa do Senhor. Porque eu sou pastor desta igreja, e por eu ser pastor dessa igreja, eu vou zelar por esta obra. Eu não quero que nenhum casal brigue aqui dentro da igreja, porque entrou uma mulher que sabe e conhece a verdade, e entra quase sem roupa aqui dentro. Porque quando se vem na igreja, eu estou dizendo, eu vou servir a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, quando nós somos de Jesus, passamos a comer do melhor desta terra. Posso ouvir um amém na igreja? E no versículo 30 diz: e da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, todos os dias da sua vida. Querido, tudo aquilo que ele lembrava um dia foi apagado. E o rei disse: ó, a partir de hoje você vai ter sustento, não vai te faltar mais nada. Uma pensão, João, vitalícia. É uma pensão que ninguém poderia tirar dele mais. Quando nós passamos a ser de Cristo, o que Ele nos dá é vitalício, é seu para o resto da vida, é seu enquanto tu me servir. Dá glória, irmão. Fala assim para o teu irmão: o que o Senhor vai te dar é seu por toda a tua vida. Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Nessa manhã nós aprendemos o que? O que a nossa decisão faz? Ou nós decidimos servir a Cristo, ou não. Eu quero que você esta manhã, nós vamos, já podem pegar os elementos da ceia. Nós vamos já servir a ceia para a igreja, louvor, por favor. Mas eu preciso que você nesta manhã, meu amado, você seja sincero com Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre a ceia. Ele fala que o homem, antes de tomar a ceia, examine-se a si mesmo. Quem estou sendo eu diante do Senhor Jesus? Examine-se a tua vida. Irmão, eu não posso chegar para você, olhar para a tua vida e apontar o dedo e dizer assim: ó, você não pode tomar ceia por isso, por isso, por isso. Se eu vejo alguém aqui na igreja, que eu conheço a vida dele, sei como está a condição, e vamos dizer que esse irmão, ele resolve tomar ceia hoje, eu não tenho direito nenhum de chegar para esse irmão e falar assim: ó, você não pode tomar ceia, porque cabe a Cristo, ao Senhor, a esse julgamento, não a mim. Mas a Bíblia é bem clara que quando o homem, ele toma a ceia de uma forma indigna, de qualquer jeito, sem compromisso, ele está sendo um réu do corpo e do sangue de Jesus. É como se alguém olhasse para você e falasse: ó, você é culpado da morte de Jesus. Quando você toma a ceia de qualquer jeito, você está sendo uma pessoa assim, porque a ceia é o memorial. Nós estamos tomando, lembrando o que Jesus fez. Eu tomo a ceia, eu faço isso, ó, eu olho para o passado, eu vejo a cruz do Calvário, eu vejo o que Jesus fez por mim. Quando eu tomo a ceia, eu olho para o futuro, eu estou vendo o arrebatamento da igreja chegando. São duas coisas eu faço: passado, cruz; futuro, arrebatamento. Mas quando eu deixo de tomar a ceia, eu estou lavando as mãos. Eu prefiro o pecado.
Eu prefiro essa vida que eu estou. Eu prefiro viver onde eu estou. Mas a decisão é única tua. É você e o Senhor. Que você possa nesta manhã dizer ao Senhor, antes de ser servido, dizer: Senhor Jesus, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu vou te servir a partir de hoje, realmente. Eu vou largar dessa vida que eu estava. Eu não estou nem aí o que vão pensar de mim, mas eu quero a partir de hoje me preocupar o que o Senhor vai pensar na minha vida. O Senhor vai mudar a tua história. Irmão, existem tantos testemunhos de pessoas transformadas neste lugar, obreiros que um dia serviam a Satanás, eram usuários de droga, eram pessoas que faziam coisas terríveis aí fora, pessoas que mataram, hoje são pastores aí fora, né, em algumas igrejas. Aqui dentro, quantas pessoas vêm até mim pedir oração, até pessoas que estão envolvidas com, vamos dizer, com algo que é terrível aí fora, com roubo, com morte, e vem pedir oração para mim. Fala assim: eu quero sair dessa vida, eu quero mudança. Nós precisamos todos os dias falar: Senhor, muda isso na minha vida. Que você coloque a mão agora no teu coração, a igreja, feche os teus olhos e fale para Jesus tudo. Decida, fale a verdade. Decida que a partir de hoje, fala: Jesus, eu não quero mais lavar as mãos, eu quero agora confessar o Senhor perante a todos. Espírito Santo de Deus, convence esta vida desse pecado, leva ele a entender, Deus, que esta vida, no que ele está querendo, não vale a pena servir a outros deuses, servir a outros espíritos, mas que ele decida a servir a Ti, Jesus. Que ele decida, Senhor, abrir mão de tudo na sua vida para ser do Senhor, não se preocupando com aquilo que vão pensar dele, mas se preocupando sim em adorar o Senhor. Troca a veste dele hoje, Senhor. Fala, Deus, bondosamente ao ouvido desse irmão, dessa irmã que está aqui. Fala, Pai, ao seu espírito, dizendo: para com isto, para com esses pensamentos, não vale a pena esta vida para você. Fala, Senhor, fala com esta vida que está nesse cárcere espiritual, que ele saia nesta manhã para, Deus, ser livre e viver uma nova vida contigo. Senhor, quando nós passamos a servir a Ti, nós vamos ter algo vitalício sobre a nossa vida, como aquele homem teve uma pensão vitalícia. Por toda a vida seremos cuidados pelo Rei, por toda a vida seremos guardados pelo Rei. Aleluia! Faz a obra, Jesus. Liberta esse irmão dessa vida, que ele possa ter coragem de dizer hoje: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Que ele possa dizer no seu lugar: Jesus, Tu és o meu Senhor a partir de hoje, e eu estou decidido a fazer a Tua vontade. Oh Espírito Santo, eu abençoo estas vidas, eu consagro todos esses elementos da ceia a Ti, que serão entregues agora ao Teu povo, em nome de Jesus. Pode sentar.